É isso aí. Ser Canção Nova é bom demais. Quantas coisas nós temos a agradecer a Deus pela nossa querida Canção Nova. Eu quero agradecer por esse clima de oração que vai já tomando conta de nós, em função até do próximo acampamento que nós teremos, o acampamento que muitos já participam há alguns anos, onde nós temos feito a experiência de que pela fé nós alcançamos de Deus tudo o que precisamos, ainda que para isso seja necessário um verdadeiro milagre. Porque nós já tivemos nesse acampamento Fé e Milagres, que é o que vai acontecer no próximo fim de semana, testemunhos comoventes, testemunhos fortíssimos. Aqui no Sorrindo para a Vida eu tive a oportunidade de trazer vários deles. E olha, meus queridos, às vezes no programa nós trazemos o testemunho daquelas coisas que são mais visíveis, como, por exemplo, curas físicas que aconteceram no acampamento, que é uma coisa constatável. A pessoa estava doente, agora não está mais. A pessoa tinha um câncer que a condenava à morte e pela intervenção de Deus, no momento de oração, a pessoa se viu livre desta enfermidade. Então é uma coisa que aparece aos nossos olhos. Mas eu digo aqui a você, os maiores milagres que Deus realiza são aqueles que os olhos não conseguem ver. É a transformação da vida, é a transformação do coração, é a restauração de relacionamentos importantes que estavam por um fio, ou às vezes até já destruídos. Então louvado seja Deus, porque aqui na Canção Nova termina um momento de graça, já começa outro. Nesse fim de semana nós teremos o acampamento de oração Fé e Milagres com Frei Josué, com Roberto Tanus, eu também estarei presente. Teremos a comunidade Canção Nova, unida em oração por todos aqueles que quiserem participar. E traga aqui uma informação que é tão comum para nós que às vezes a gente esquece de dizer. Que todos os acampamentos na Canção Nova eles são gratuitos, verdade? Não é? São de graça, porque na Canção Nova nós damos de graça o que de graça nós recebemos de Deus. Então, o que é preciso, Márcio, fazer para participar desses acampamentos de oração? É só chegar. Você é bem-vindo, bem-vinda para rezarmos. E eu já entrava em contato com o Frei Josué antes de ontem e dizia: meu irmão, que dia que você está chegando? Não é? Quero rezar junto com você, porque também nós somos imbuídos desta graça. Então, você aqui do Vale do Paraíba, sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, não é? São todos vizinhos aqui. Numa pernadinha você já está aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Tem essa semana aí para você se organizar e vir viver esse acampamento de oração conosco. Que Deus te abençoe. Acampamento Fé e Milagres neste nosso próximo fim de semana. Que maravilha de sequência de eventos aqui na Canção Muito Nova. bom. Né? Muito bom. A gente teve aí Festa da Misericórdia, Acampamento Mães que Oram, agora Fé e Milagres. Vem para a Canção Nova, porque eu tenho certeza que você vai vivenciar uma experiência sobrenatural de Deus. Deus que nos cura, que nos salva, que nos visita, que nos ampara, que nos fortalece. Vamos para a frase do dia, e já que é mês mariano e já tem esse tom aí, a gente começa assim com o mês de Maria, já estamos na semana também do 13 de maio, né, que é na sexta-feira, e a gente então, na frase do dia de hoje, a gente traz dessa caixinha aqui de oração, onde a organizadora também foi a nossa querida Sônia Venâncio, a gente carinhosamente chama de Sônia do Terço, a Sônia Venâncio, e de Maria para você. A frase do dia é a seguinte, retirada dessa caixinha aqui. Desculpa aí, eu não vi. Quer voltar para pegar aqui? Acho que está de ponta cabeça para vocês, né? Mas está aqui, de Maria para você. Eu vou ler. Está aqui, ó, no que está na minha mão dá para pegar legalzinho aqui a Mãe Rainha, Mãe Três Vezes Admirável de Shanster. E a frase do dia é a seguinte: um cristão sem rosário é um soldado sem armas. Um cristão sem rosário é um soldado sem armas. São Miguel Febres.
Aí essa frase de São Miguel Febres, inclusive estou com o texto aqui da medalha das duas cruzes. A gente não só tem a medalha para carregar no pescoço, mas a gente tem também o texto para a gente meditar os mistérios aqui, né? O rosário, a gente pode rezar a partir desse texto da medalha das duas cruzes. Loja.cançãonova.com você encontra essa caixinha de Maria para você e também esse texto ou o nosso vestuário, tá tudo lá. Vamos cantar, preparando para a palavra de Deus. Emanuel Stênio já apostos aqui desde o início do programa. Vamos cantar, meu irmão. A Canção Nova é a casa de Maria, a Canção Nova é a casa do Espírito Santo. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que hoje e sempre Ele possa conduzir a nossa vida, nos levar à intimidade com o Pai, com o Filho e com a sua igreja. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Diga mais uma vez. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Na tua casa, na tua vida, no seu dia, diga para Ele: Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Diga mais uma vez: Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu, este lugar é... Visita nossas almas, visita as nossas almas. Poder do alto vem sobre nós, poder do alto vem, aviva, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor, e transforma os nossos corações. Converte as nossas fraquezas em oportunidade de experimentar a Tua graça, a Tua força. E do nosso pecado, Senhor, faz matéria-prima para nossa salvação. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Seja o nosso Salvador nesse dia de hoje, Espírito Santo de Deus. Espírito do Cristo Jesus. Salvação de Deus que nos envolve. Toma conta de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 12 ao 22. Se você puder, pegue aí na sua Bíblia juntamente conosco. Vamos ouvir a Deus nesta palavra. Vamos orar ao Senhor nesta palavra. E diz assim: Pedimos-vos, irmãos, que tenhais toda a consideração para com aqueles que se afadigam entre vós
e no Senhor vos presidem e admoestam. Cercai-os de estima e de extremado amor, em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Pedimos-vos, irmãos, chamai a atenção dos que levam vida desordenada. Animai os tímidos, sustentai os fracos. Sede pacientes para com todos. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Estai sempre alegres, orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons de profecia, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedimos-vos, irmãos, e depois desse pedimos-vos, irmãos, São Paulo traz 3 pontos aqui indispensáveis para a vida de todos nós. E depois ele desdobra esses conselhos. Mas ele começa dizendo para você, começa dizendo para mim e para cada um de nós que vive com pessoas, nos dando ali os requisitos necessários para nós termos uma vida boa com os outros. Nesses 3 pontos que São Paulo aponta aqui para nós, ele está nos ensinando o que fazer para nós nos protegermos, inclusive dos conflitos familiares e acabar com o mal-estar dentro de casa. Até se você se pergunta, né, ô Márcio, o que fazer para acabar com as brigas dentro de casa? Acabar com esse mal-estar dentro da família, entre amigos, entre pessoas próximas. Não sou eu quem respondo. É Deus quem nos responde pela boca de São Paulo. E começa aqui dizendo: tenhais toda a consideração entre vós, sobretudo com aqueles que se afadigam entre vós. Toda a consideração com aqueles que estão com você, mas de maneira especial com aqueles que mais se dedicam, com aqueles que mais trabalham, com aqueles que mais se empenham. Esse é o primeiro ponto. Consideração, minha gente. Segundo, cercai estas pessoas de estima e de extremado amor. E terceiro, conservai a paz entre vós. 3 coisas interligadas, indispensáveis, que se você isolar uma da outra, esse conselho não vai funcionar e não poderá ser para você o remédio que a palavra de Deus está nos propondo. O que fazer com as pessoas com as quais nós temos convívio próximo e com as quais muitas vezes encontramos ocasião de conflito, ou que por alguma razão a gente enfrentou algum mal-estar, ou está enfrentando, ou está correndo o risco de enfrentar. Primeiro, tenha toda consideração com esta pessoa. Tenha toda consideração com seu pai, com a sua mãe. Tenha toda consideração com seu esposo, minha querida. Meu irmão, tenha com a sua mulher toda consideração com seu sogro, com a sua sogra, com seu filho.
Como é que eu vou entrar de novo no coração do meu filho? Parece que ele se tornou inalcançável. Parece que tem uma barreira, um abismo separando a gente, um muro invisível que eu não consigo atravessar, uma barreira de gelo. Está frio, distante, não importa o que eu faço. Parece que quanto mais eu tento, mais eu afasto esta pessoa. O que eu posso fazer para entrar de novo no coração deste rapaz, desta moça, deste namorado, desta namorada, cujo relacionamento terminou por causa de um desentendimento, de uma briga? Você quer saber o que fazer? Veja aí na sua Bíblia, porque está descrito aqui, ó, passo a passo. Primeira coisa, tenha toda consideração com esta pessoa. Independente dos resultados, independente se o namoro vai voltar ou não, independente de você conseguir reatar o matrimônio ou não, independente dos resultados. O caminho certo a trilhar passa por esses 3 momentos. Tenha toda consideração. Cerque essa pessoa de estima. Estimar uma pessoa é dar valor a ela. É fazer com que ela se sinta importante. Você não tem ideia do poder que tem nas mãos uma pessoa que sabe fazer a outra se sentir importante. Tanto que hoje você vê muitos animaizinhos que são queridos, mas ninguém compete em simpatia com um cachorrinho. Ninguém. Porque ninguém sabe acolher igual um cachorro, igual um cãozinho. Então, se alguém te comparou com um cachorro, não se sinta assim desmenosprezado, desvalorizado, não. Porque pode ter sido um elogio. Você já viu como é que é com um cachorrinho? Antes de você chegar em casa, ele está te esperando. Quando você está para abrir o portão, parece que o rabo vai se separar dele, de tanto que ele faz festa. Quando você cruza o portão da sua casa, ele pula em você, ele te lambe, ele te abraça, como se você fosse a única pessoa nesse mundo. Ninguém supera um cãozinho em termos de acolhimento. Por isso que eles são tão queridos. Por isso que eles são tão amados. Por isso que tem muita gente que trata como um filho. Integra a família pela sua capacidade de acolhimento. E você vê como a gente se sente bem, né? Quando ainda que seja um animalzinho irracional, faz festa pra gente. Nós temos que aprender a fazer festa para quem nós amamos, gente. A receber a pessoa. A pessoa chega em casa. Se você viu que a pessoa está chegando, vai lá abrir a porta. Ah, Márcio, a pessoa sabe abrir a porta. A pessoa é dona da casa, ela mora aqui com a gente. Para com essas besteiras, deixa de frescura. Pois é, aquilo que às vezes a gente chama de frescura, São Paulo chama de estima, de dar valor. Imagine que quando você está para abrir a porta da sua casa, alguém abre essa porta e te recebe com um sorriso, de braços abertos, abraça você, te beija e diz: eu estava sentindo sua falta, que bom que você chegou. Vem tomar um café comigo, senta aqui, me conta como é que foi o seu dia. Aprender a receber as pessoas. Sabe, dizer com sinceridade. Melhor momento para mim é quando você chega em casa. O que eu mais gosto de fazer é estar com você. Isso é você cercar uma pessoa de estima. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Não é? É tão gostoso quando a gente ouve isso. Esses dias eu e a minha esposa, a gente estava conversando, só nós dois. Conversando sobre saúde, conversando sobre se cuidar. E ela dizia para mim: você se cuide. Porque eu não sei o que seria da minha vida sem você. Poxa vida, como é gostoso você ouvir isso de alguém sem plateia, sabe? Sem ninguém para poder ficar ouvindo. Porque você vê que aquela mensagem foi dirigida especialmente a você.
Não é para fazer média com ninguém. É porque é a verdade que nos une. E eu dizia para ela a mesma coisa, não sei mais viver a minha vida sem você. Isso é você valorizar a pessoa com quem você vive. E não é valorizar no sentido de dizer palavras que façam ela se sentir bem. Significa reconhecer o valor que essa pessoa tem na sua vida. O valor que um filho tem para você é inestimável, gente. Não dá para medir. E, no entanto, a gente não diz isso para a pessoa. Ou muitas vezes não só não diz, como não permite que o outro sinta isso, até em castigo, em represália por alguma coisa de errado que ele fez, ou por algo que deixou de fazer, ou porque algum tempo o relacionamento não vem de forma positiva. Então a gente priva a pessoa de algo que ela tem direito, que é de se sentir estimada por nós. O teu sorriso, as tuas lágrimas, que são provocadas pelo outro, ele tem direito a elas. A pessoa tem direito a saber os sentimentos que provocam em nós. Às vezes a gente esconde, a gente disfarça o bom sentimento. Não, é para cercar a pessoa de estima de uma maneira... Sabe o que é cercar? É você envolver a pessoa de uma maneira que ela não pode escapar. Como é que você cerca alguém? Como é que você acua uma pessoa? Ou, já que a gente estava falando de bichinho, como é que você cerca um cachorrinho? Você fecha todas as saídas de forma que ele não possa ir para um lado ou para o outro, ele está preso dentro daquilo. Nós temos que fazer isso com as pessoas em relação à nossa estima. Não importa para que lado ela vá, ela não conseguirá escapar de experimentar o quanto nós a amamos e valorizamos. Por isso a palavra continua dizendo: cercai de estima e extremado amor. Não é qualquer amor, é amor levado ao extremo, de você fazer de tudo pela pessoa, para que ela se sinta bem. Você tem feito de tudo para que a sua esposa se sinta bem? Você tem amado a sua mulher com amor levado ao limite? Com amor levado ao extremo? Um amor capaz de fazer tudo para conservar a paz entre vocês? Porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, não é? E isso é especialmente importante para aquelas pessoas que sentem que a sua vida conjugal se tornou cansativa, desgostosa e às vezes até insuportável. Que às vezes acontece, não é? Que pelos embates da vida, pela falta de cuidado com o relacionamento, ele vai tomando uma direção no início. Isso não é tão evidente, mas depois que pega o caminho errado, vai se aprofundando no caminho errado. A gente falava aqui de aprofundamento em coisas boas, mas a gente também pode se aprofundar em coisas ruins. Nós podemos nos aprofundar nos piores sentimentos, nós podemos fazer a pior escola do mundo, que é da discórdia, do afastamento, da frieza, da tristeza. E infelizmente, meus queridos, muitos casamentos se tornaram isso, a escola do que não se deve fazer. E quando um casamento não vai bem, os filhos normalmente tendem a ficar desequilibrados. E alguns melhorzinhos não conseguem ficar ali, escapam e vão embora de casa muito cedo. Porque ninguém quer estar num ambiente que transtorna a vida da gente. Num ambiente insuportável. Agora, quando nós fazemos da nossa casa, da nossa família, do nosso grupo de amigos, um oásis, ninguém consegue ficar longe. Ainda que a pessoa se perca, lá na frente ela vai fazer um esforço para poder voltar. Quando dentro da casa da gente tem sempre esperança de um amor bem vivido, os amores voltam, os filhos voltam, a esposa que foi embora arrependida volta, o marido que foi embora arrependido volta,
Quando existe vigente uma promessa de felicidade e de, como diz aqui, consideração, estima e paz entre as pessoas que ali vivem. Então, o que é que a palavra de Deus nos manda? Primeiro, ter consideração. Isso é a gente ter compaixão da pessoa. É a gente aprender a se colocar no lugar dela. Ter consideração é você se colocar na pele do outro. Você ter consideração no seu marido é considerar quem ele é para você, mas considerar o que ele enfrenta, o que ele sofre, o que ele vive, os sacrifícios que ele faz, o que ele deixa de ter para fazer parte desta família. Os dramas que ele enfrenta, os medos não contados. Que a pessoa enfrenta medos que às vezes não partilha. Você ter consideração pela sua esposa é você colocar-se no lugar dela, é entender o que ela vive num dia, as aflições que ela enfrenta, os vários trabalhos, os cuidados com a casa, os cuidados com os filhos, os cuidados com você. É considerar e ter compaixão. Compaixão é a habilidade de você experimentar os sentimentos que estão na outra pessoa. É partilhar não só das dores, mas partilhar das alegrias. Então, quem tem compaixão se alegra com as vitórias do outro. Não tem ciúme, não tem inveja, não fica com competições estúpidas. Quer coisa mais estúpida do que um marido ficar competindo com a mulher ou a mulher ficar competindo com o marido, sendo que os dois são uma só carne. É como se o braço se voltasse contra o corpo, é como se as pernas dissessem: agora a minha vida é independente do resto de vocês. Compaixão, consideração. E segue aqui a palavra dizendo: cerque o outro de estima e de amor extremado, ou seja, seja bom com esta pessoa. Então é você entender o que se passa no coração da pessoa, isso é ter consideração, entendendo o que ela vive, ser bom com ela, não é ser mau, não é ser cruel, não é punir a pessoa, inclusive por uma fase ruim que ela está vivendo, é ser bom e conservar a paz entre vocês, porque não saberá viver em paz quem não sabe perdoar. Então a gente precisa aprender a perdoar. E depois de dizer essas coisas, São Paulo vai explicando como fazer isso concretamente nos versículos seguintes. Mas aqui nesta palavra nós temos o grande mecanismo espiritual para nós nos libertarmos de qualquer opressão no nosso relacionamento e resolvermos qualquer conflito. Se você perguntar assim, Deus não tem uma invenção, Márcio? Uma invenção infalível para nos libertar da opressão nos nossos relacionamentos, porque às vezes a gente está oprimido dentro de casa, pelo ciúme, pela mágoa, pela falta de perdão, pelos ataques de outras pessoas contra o relacionamento da gente. Às vezes seu relacionamento está sendo atacado por uma pessoa que tem ciúme de vocês, por uma pessoa que está de olho na sua mulher, por uma pessoa que está de olho no seu marido. Às vezes o casamento de vocês está sob ataque direto de uma influência diabólica, porque destruindo vocês, separando vocês, os dois ficarão esmigalhados por dentro. Não tenha dúvida disso. Não é um, não é outro. Os dois ficarão esmigalhados por dentro. E como é que isso vai se abater sobre os seus filhos? E o diabo sabe disso. E pôs a mira na família de vocês para destruir a família de vocês. E se você não abrir o seu olho e não aprender a defender a sua família, ela será despedaçada. E aí você me pergunta, ou eu pergunto também a Deus e a palavra de Deus: Senhor, existe algum mecanismo espiritual
para nós nos libertarmos de toda e qualquer opressão no nosso relacionamento, para nós resolvermos esses conflitos? Sim. E nós acabamos de passar por eles. Olha, é interessante como a palavra de Deus, sobretudo em Jesus, ela tem a capacidade de combinar doçura e firmeza. Veja bem, quem era Jesus? A gente tem que se fazer essa pergunta. Eu digo quem era, mas é quem é, porque ele continua sendo. Mas quem era Jesus a partir do que nós lemos na palavra de Deus? Quem era Jesus? Jesus era o homem das palavras suaves. Jesus era o homem do diálogo. E veja, por pior que fosse o pecador que se achegasse a nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor não o tratava com rispidez. Jesus o acolhia. Jesus sentava-se à mesa com aquela pessoa. Jesus ia na casa daquela pessoa. Não foi assim que ele fez com aquele Simão, inclusive, que não recebeu direito? Que não o beijou, que não lavou os pés dele? Jesus foi lá na casa de uma pessoa, dar a chance a ela de agir de modo diferente. Jesus não entrou na casa de Zaqueu, que era um homem de má vida e de má fama. Tanto que quando Jesus entra ali, Jesus fica mal falado. Jesus não entrou na casa de Mateus, ainda antes de Mateus se tornar assim efetivamente seu discípulo, ele tinha acabado de fazer o convite. E no entanto, muitos se aproximaram para poder criticar, dizendo, ele come e bebe com os malfeitores. Jesus visitava principalmente aquelas pessoas que não prestavam. Visitava as pessoas de má vida, aquelas pessoas que ninguém queria, aquelas pessoas que ninguém queria visitar. E ia visitá-los não era porque ele tinha fome, como alguns aí tentam dizer a respeito de Jesus, que Jesus era um pobrezinho, que andava pela rua, que mendigava. Não, Jesus nunca foi mendigo. Jesus ia visitar essas pessoas, não era porque ele queria comer e tinha comida lá. Porque Jesus tinha profissão, Jesus sabia trabalhar. Jesus não tinha medo de trabalhar, foi isso que ele aprendeu com São José. Jesus tinha profissão, era a profissão do pai dele. Carpinteiro, e olha, a carpintaria era um trabalho bom, minucioso, artístico e de extrema exigência, era trabalho pesado. E Jesus, ele ia nas casas das pessoas, então, por que se não era para isso? Jesus ia para mostrar duas coisas. Primeiro, ele ia para mostrar para a pessoa que ele visitava. Ele queria demonstrar concretamente algo para ela. Como hoje ele está entrando na sua casa e ele quer demonstrar algo para você. O que Jesus queria mostrar entrando na casa daquela pessoa, como ele está entrando na sua agora, através da palavra dele? Ele queria mostrar o seguinte: eu aceito você do jeito que você é. Eu acolho você. Eu amo você e eu quero cuidar de você. Era isso que Jesus demonstrava para a pessoa quando ele entrava na casa dela, mas não era para mostrar só para ela. Jesus também queria que as outras pessoas vissem ele entrando na casa daquele homem, daquela mulher marginalizada. Jesus fazia questão que os outros vissem, tanto que na casa dos outros ele ia de dia e ele não ia às escondidas. Um dia Nicodemos resolveu visitar Jesus, visitou à noite. Jesus perguntou para ele: por quê? Por que você me procura na escuridão, quando você precisa ser dado à luz? Ah, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos procurou Jesus à noite porque não queria ser visto com Jesus. Jesus entrava na casa das pessoas, principalmente das mais necessitadas e discriminadas, para que os outros vissem que aquela pessoa tinha valor. Porque Jesus, além de curar a pessoa,
e reafirmar o seu valor, porque Jesus tinha consideração por elas. Jesus as cercava de estima e de amor extremado. Jesus, além de curar a pessoa e reafirmar o seu valor, Jesus fazia com que a pessoa fosse aceita. Porque quem via Jesus entrando na casa de uma pessoa considerada imprestável, pensava, ué, mas ele está indo na casa daquela pessoa? Se ele está indo lá é porque essa pessoa deve prestar. Se ele está indo na casa dessa fulana é porque deve haver alguma coisa que se salve. E isso ia criando uma abertura nos outros para aquela pessoa. Olha que interessante, aos pecadores Jesus acolhia e tinha sempre uma palavra de conforto. Você já notou que Jesus nunca fez perguntas sobre o passado de ninguém? Você nunca vai ver no Evangelho Jesus perguntando para a pessoa, o que você fazia, o que você vivia, o que você fez para você chegar no lugar em que você está, na miséria que você está vivendo, na desgraça que se abateu sobre você. Jesus nunca pergunta para a pessoa sobre o passado dela, porque isso não interessa para o Senhor. O que interessa para Jesus é o seu momento de agora, a sua capacidade de aceitar a Deus, o seu desejo de mudar a vida e o futuro que Ele tem para você. Veja, o fato de nosso Senhor não estar preocupado com o nosso passado, a não ser para curá-lo, isso devia encher o coração de cada um de nós de alegria, porque Jesus não fica bisbilhotando o nosso passado. Olha, meus irmãos, quem dera se a gente aprendesse com Jesus a não bisbilhotar o passado de ninguém. Quanto casamento ia bem, ia até direitinho. Quando a mulher resolveu bisbilhotar o passado do marido, quando o marido resolveu bisbilhotar o passado da mulher. Quantos filhos se desgostaram com seus pais, quando começaram a bisbilhotar o passado deles. Olha, às vezes até é bom a gente dizer para um pai, para uma mãe da gente, fique em paz. Não precisa trazer todas essas coisas da sua vida, porque eu te amo independente do que você viveu. Eu te aceito com a sua história. Eu não te condeno, meu pai, eu não te condeno, minha mãe, eu não te julgo, eu não estava na sua pele, eu não sei os sacrifícios que você fez para levar a sua vida adiante. A gente tem que ter gratidão pelo que os nossos pais conseguiram fazer em favor da gente. Agora não, às vezes você encontra um filho empenhado na separação do pai e da mãe por causa de uma coisinha que descobriu a respeito do pai, a respeito da mãe. Teve um dia que uma mãe chegou para mim e disse assim, Márcio, eu preciso da sua ajuda, porque a minha filha, ela está batendo firme que eu devo me separar do pai dela, porque ela flagrou uma situação do pai, e eu não sei o que fazer, porque eu não quero me separar, mas ela está, sendo incisiva, insistente, empenhada, inflexível comigo. O que eu faço, Márcio? Eu falei, faça o seguinte, manda sua filha tomar vergonha na cara. Fala para ela arrumar um marido para ela, porque esse é seu. E quem decide se vai continuar ao lado dele ou não é a senhora. Ponha a sua filha no lugar dela. Que o pai dela não é perfeito, o pai dela errou, pecou feio, mas ele ainda é o pai dela. E o que ela deve ter com o pai é honra. Honrar, inclusive, esse pai desonrado. Honrar, inclusive, esse pai que não sabe se honrar. Em vez de especular o que ele fez para criar divisão, discórdia. Gente, o ser humano é especialista no pecado. Tira de letra revirar a vida dos outros. Quanto namoro podia ter dado certo e não deu?
Porque o rapaz e a moça começam a namorar, um vai revirar a vida do outro. Aí ela chega para ele e diz assim: eu não acredito que você foi capaz de namorar aquela megera, aquela menina miserável. Como é que você pôde namorar aquela menina? Porque eu não te conhecia. Como é que você pode namorar uma pessoa assim, tão ruim, de tão má fama? Porque eu não tenho bola de cristal para adivinhar sobre a vida das pessoas. E aí começa a desordem dentro do relacionamento. Aí o rapaz vira para a moça e diz: você poderia ter namorado qualquer um, menos esse homem, mas você não fazia parte da minha vida. Mas eu detesto esse cara, porque você foi namorar logo ele, porque, olha, por que você fez isso? Agora eu não sei se a gente consegue ir para frente no nosso namoro. Daí já começa o clima de desamor. Estou falando do namoro, mas isso acontece dentro de um relacionamento matrimonial. Daí já começam as ofensas. Daí a pessoa quer saber detalhes sobre algo que só vai feri-la ainda mais. Para que isso? Onde é que você acha que isso vai te levar? Jesus sabia disso. Por isso ele não pergunta do passado de ninguém. Por que ficar preso ao passado? Ficar preso ao passado é uma perda de tempo, é uma coisa inútil. Por isso Jesus nunca perguntou sobre o passado de ninguém. No entanto, quando se trata de relacionamentos, de conflitos nos relacionamentos, Jesus é interessante, ele é sempre firme. E não só Jesus, mas também Paulo, a semelhança ao modelo de Jesus. Como você viu aqui nesta palavra. Doce, mas extremamente firme. Sabe o que isso significa? Significa que se você quiser ter uma família saudável e feliz, este é o único caminho. Nesta palavra nós temos o único caminho para curar o coração e para dissolver os conflitos familiares. O caminho está aí, qual é? Primeiro, leve esta pessoa em consideração. Quando você for tomar uma decisão, leve em consideração seus filhos. Leve em consideração seus pais. Sabe o que eu estava pensando esses dias, gente? Que a nossa felicidade é conectada. O dia que você tem um filho, uma filha, você entende que a felicidade do seu filho reflete na sua felicidade. Você que é filho deveria pensar melhor nisso. Às vezes a gente diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser, se eu não for feliz isso é problema meu. Eu não consigo imaginar como é que um pai pode ser feliz vendo a infelicidade do seu filho. A infelicidade de um filho é uma ferida no coração de um pai, de uma mãe. Minha querida, como é que você pode dizer que a vida é sua e de qualquer jeito, se o que você vive e que te prejudica, que te faz triste e infeliz, magoa o seu coração dos seus pais? Não é porque você fez simplesmente o errado, porque isso está trazendo infelicidade para você. Agora, mesmo quando contrariado, um pai e uma mãe, ele se regozija quando ele vê que a escolha que o filho fez, que a escolha que a filha fez, independente da orientação que ele deu, foi acertada, foi boa, fez o rapaz feliz. O pai e a mãe se consolam: eles não seguiram o que eu disse, mas graças a Deus acertaram na vida, eles estão bem, eles são felizes. Leve em consideração seus pais na hora de você tomar suas decisões. Lembre que você não é uma pessoa sozinha. Ô pai, pensa nos seus filhos. Minha querida, pensa no seu marido. Pensa nos seus filhos. Pensa na sua mãe, pensa no seu pai. Antes de você tomar uma decisão que pode ter impacto sobre toda a sua família. Então o caminho está aí, olha. Leve as pessoas em consideração. Não deixa ninguém escapar da sua estima e do seu amor extremado. Amor extremado não é amor que sufoca. Amor extremado é um amor que queima.
é um amor que arde, é um amor que é impossível a pessoa não sentir. Não deixe esta pessoa que você ama escapar de sentir o seu amor. E se ela não sentiu, peça a Deus sabedoria para fazer o seu amor chegar até ela. E outra, por último, conserve a paz entre vocês. E para você ter paz com esta pessoa, muitas vezes na sua vida você vai precisar perdoá-la. Para você ter paz dentro de casa, muitas vezes na vida de vocês, na sua família, você vai precisar ceder. Você vai precisar não levar, agora não levar em consideração. Você leva em consideração a pessoa, mas não leve em consideração muito do que a pessoa faz. A gente leva em consideração o que é bom, positivo, mas a gente deixa de levar em consideração o que é negativo, o que é destrutivo. Para você ter paz dentro da sua casa, você vai ter que fazer de conta que não está vendo algumas coisas que acontecem. Isso não é ser tolo, não é ser estúpido, não é ser cego. Isso é ter capacidade de fechar os olhos para não se envolver com o que é mal, para não aprofundar feridas, para não agravar sentimentos de raiva e de rancor. Para você ter paz dentro de casa, você vai ter que aprender a relevar muitas coisas, mas eu te garanto que o Espírito Santo vai aquecer seu coração. Você viu que interessante como São Paulo termina, depois de dar conselhos sobre relacionamentos, ele termina dizendo assim: não apagueis o Espírito, porque tem coisas que apagam a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração, mas tem coisas que fazem crepitar essa chama. Quando nós amamos, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Amar, querendo ou não querendo, a gosto e a contragosto, é manter-se batizado no Espírito Santo. Mas tem algum segredo para eu me manter batizado no Espírito Santo? Tem. Ame, a gosto e a contragosto. E o Espírito Santo nunca vai se extinguir em você. Senhor, nós te pedimos que esta palavra nos abençoe nesta manhã, inclusive curando os nossos relacionamentos e nos libertando de todas as amarras que nos prendem a um passado, Senhor, vergonhoso, tenebroso. Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito repouse sobre nós nesta manhã, reinflamando-nos para um relacionamento segundo seu coração, agradável a Ti. Que por força desta palavra, Senhor, seja assegurado dentro da nossa casa, local privilegiado da Tua presença, igreja doméstica, seja assegurada a paz, a alegria, o amor dentro da nossa família. Senhor, derrama dentro da minha casa o Teu Espírito Santo. Pede isso agora. Senhor, derrama dentro da minha casa o Teu Espírito Santo, mas para derramá-lo dentro da minha casa, derrama sobre tudo dentro do meu coração, desta casa que sou eu, para que eu aprenda a ter consideração pelas pessoas, para que eu aprenda a dar valor a quem o Senhor me deu, para que eu aprenda a amar com um amor sem medidas, para que eu seja capaz, Senhor, de sacrifícios, se necessário, para preservar a paz dentro de casa, para que não haja divisão, para não desmantelar uma amizade boa por causa de pouca coisa. Senhor, só pela Tua graça e pela força do Teu Espírito. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Clame com muita fé. Vem, vem, Espírito. Vem, Espírito, sozinho eu não posso mais,
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga com o teu coração: eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Uma vez mais, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Dá-nos, Espírito Santo, a tua luz, a tua força, a tua unção, para sermos concretos no amor, na vivência da fé. Como é bom lermos essa palavra de São Paulo que instrui, que orienta. E aqui o Márcio Mendes também, atualizando, né, São Paulo, instruindo-nos. Nós que somos essa comunidade de fé, essa comunidade que busca Deus. É bom atualizar a palavra. Obrigado, Márcio, pela partilha de hoje, por sermos alimentados por essa palavra e por essa atitude concreta, né? A fé nos põe nesse movimento, é um exercício concreto, não é só... a gente deve desconfiar, né? Quando o exercício da fé é só o da oração, né? Que me põe sozinho, talvez até nesse cercadinho, né? Da oração. E não transforma a vida. Exatamente. É isso. Que bom que São Paulo instrui a comunidade assim e a gente, né? Nessa atualização da palavra de Deus, nessa atualização da fé, a gente transborda uns para os outros esse conhecimento, esse conteúdo, esse exercício. Obrigado mesmo, meu irmão. Amém, meu irmão. Muito obrigado também. Obrigado pela música também, Emanuel. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. A vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas e São Paulo nos convida a nos alegrarmos, a orarmos, a termos um coração em ação de graças e sermos esses portadores da paz, a paz que vem de Deus. Amanda, o que você tem a contribuir conosco também das partilhas aí no nosso @Sorrindo pra Vida? Queria trazer um adendo dentro daquilo que foi a partilha do Márcio, né? Fui lembrando da minha oração pessoal ontem. No retiro diz assim: um olhar de misericórdia diante do que passou e uma atitude de abandono diante do que ainda virá é o que Deus nos pede. Então, assim, dentro daquilo que você foi trazendo, essa frase também acredito que acrescenta muito, né? De um Jesus que não pergunta do nosso passado, Exato, né? Exatamente. Mas também se abandonar em providência diante daquilo que virá. E eu tenho também aqui algumas mensaginhas, vou ler para vocês, do povo que está aí mandando. Deixa eu abrir aqui. A Lúcia de Fátima, ela disse assim: bom dia, adoro assistir o Sorrindo pra Vida. Aprendi muito. Amanhã é meu aniversário. Gostaria que vocês mandassem um abraço para mim. Também peço as orações de vocês para mim e minha família. Lúcia, um abraço muito grande para você. Deus te abençoe, né, Márcio? Um abraço muito grande para esse povo. Toda a bancada aí, através de você, Amanda, abraça a Lúcia nesta manhã. E abraçando a Lúcia, abraçamos também todos os que estão celebrando o dom da vida, você que está aniversariando hoje, você que está aniversariando pelos próximos dias. Nós nos unimos a você para dizer graças a Deus. Graças a Deus, porque viver é muito bom, apesar das durezas que a gente enfrenta, porque a vida é dura, viu, gente? Mas é muito